Em agosto de 1971, 24 jovens universitários entraram voluntariamente no porão de um prédio na Universidade de Stanford. Todos foram selecionados criteriosamente, psicologicamente estáveis, inteligentes, sem histórico de violência ou transtornos. Eram estudantes normais, de famílias normais, com vidas normais. O experimento estava programado para durar 2 semanas. Ele foi interrompido em 6 dias. O que aconteceu nesse intervalo se tornou um dos registros mais perturbadores da história da psicologia. Não porque pessoas ruins fizeram coisas ruins, mas porque pessoas comuns, em condições específicas, transformaram-se em algo que nenhuma delas reconhecia como si mesmas. O experimento foi concebido pelo psicólogo Philip Zimbardo com um objetivo aparentemente simples: entender como o ambiente prisional afeta o comportamento humano. Os participantes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Nenhum deles escolheu seu papel. Uma moeda decidiu quem teria poder e quem seria controlado. Os guardas receberam uniformes caqui, óculos espelhados e cacetetes de madeira. Os prisioneiros foram presos em suas casas por policiais reais, algemados, vendados e processados como criminosos comuns antes de serem levados à prisão simulada. A humilhação começou antes do experimento oficialmente iniciar. Nas primeiras horas, tudo parecia controlado. Os guardas eram hesitantes, os prisioneiros cooperativos. Era difícil levar a sério uma prisão de mentira em um porão de universidade. Mas algo começou a mudar ainda no primeiro dia, de forma tão gradual que ninguém conseguiu identificar o momento exato em que cruzou uma linha. Os guardas começaram a usar os óculos espelhados com mais frequência. Começaram a falar em tom mais alto. Começaram a dar ordens que não estavam no protocolo. O uniforme não estava apenas cobrindo seus corpos, estava cobrindo suas identidades. No segundo dia, os prisioneiros se rebelaram. Bloquearam suas celas com colchões e se recusaram a obedecer ordens. A resposta dos guardas foi imediata e desproporcional. Eles usaram extintores de CO2 para dispersar os prisioneiros, invadiram as celas, confiscaram colchões e roupas e começaram a usar privilégios e punições como ferramentas de controle psicológico sistemático. Prisioneiros considerados bons recebiam comida melhor. Os considerados problemáticos eram colocados em isolamento. Em menos de 48 horas, uma hierarquia de poder com suas próprias regras, rituais e crueldades havia se formado espontaneamente, sem nenhuma instrução para isso. O que Zimbardo e sua equipe observavam era a manifestação de um fenômeno que a psicologia social chama de desindividuação, a dissolução da identidade pessoal dentro de um papel coletivo. Os guardas não precisaram ser instruídos a serem cruéis. A estrutura do ambiente fez esse trabalho. O uniforme, a autoridade conferida, a ausência de consequências pessoais e a presença de outros guardas fazendo o mesmo criaram uma câmara de ressonância onde comportamentos que nenhum deles teria adotado individualmente se tornaram não apenas possíveis, mas normais. A crueldade foi normalizada pela estrutura antes de ser executada pelas pessoas. No segundo e terceiro dias, o experimento havia cruzado um limiar que ninguém havia antecipado. Alguns prisioneiros começaram a apresentar colapsos emocionais reais, choro incontrolável, desorganização do pensamento, apatia profunda. Um deles desenvolveu uma erupção psicossomática pelo corpo inteiro. Zimbardo, que deveria ser o observador neutro do experimento, havia assumido o papel de superintendente da prisão e estava tão imerso na lógica do ambiente que demorou dias para perceber que havia perdido a perspectiva científica. Foi necessária uma pessoa de fora, sua namorada na época, para olhar para o que estava acontecendo e dizer com clareza: "Isso precisa parar." O experimento foi encerrado no 6º dia. Zimbardo reuniu todos os participantes e encerrou os papéis, mas os efeitos não se encerraram com o experimento. Alguns ex-guardas relataram vergonha e perturbação profunda ao revisitar o que haviam feito. Alguns ex-prisioneiros levaram meses para processar a experiência. E Zimbardo passou décadas refletindo sobre seu próprio papel, não apenas como pesquisador, mas como alguém que havia se deixado absorver pela mesma dinâmica que pretendia estudar.
O observador havia se tornado parte do experimento sem perceber. O experimento da prisão de Stanford foi replicado, criticado, defendido e revisitado ao longo de décadas. Críticos apontam falhas metodológicas legítimas, incluindo o fato de que Zimbardo instruiu ativamente os guardas a serem mais duros do que seriam naturalmente. Essas críticas importam e devem ser consideradas, mas mesmo levando em conta todas as limitações, o experimento ilumina algo que outras pesquisas, conduzidas com mais rigor, continuaram confirmando. O comportamento humano é profundamente sensível ao contexto, ao papel atribuído e às expectativas estruturais do ambiente, muito mais do que qualquer um de nós confortavelmente admite. O experimento de Milgram, conduzido uma década antes em Yale, havia chegado a conclusões perturbadoramente semelhantes por um caminho diferente. Participantes comuns foram convencidos a aplicar choques elétricos progressivamente mais intensos em outra pessoa, apenas porque uma figura de autoridade em jaleco branco os instruía a continuar. A maioria foi até o limite máximo, marcado com a palavra perigoso no painel. Nenhum choque era real, mas a obediência era absolutamente real. 2 experimentos, 2 metodologias, uma conclusão que ninguém queria tirar. A maldade não requer monstros, requer estrutura. Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento de Adolf Eichmann em 1961, cunhou uma expressão que a psicologia social passaria décadas tentando compreender empiricamente: a banalidade do mal. Eichmann não era um fanático sanguinário, era um burocrata meticuloso que cumpria ordens dentro de uma estrutura que tornava o cumprimento dessas ordens a coisa mais normal e esperada do mundo. Zimbardo leu Arendt, Milgram leu Arendt, e o que seus experimentos fizeram foi demonstrar em laboratório o que ela havia observado no tribunal, que sistemas, não apenas indivíduos, produzem atrocidades. Mas seria perigoso e intelectualmente desonesto usar esses experimentos para absolver indivíduos de responsabilidade moral. A estrutura explica, ela não justifica. Dentro do próprio experimento de Stanford, houve guardas que se recusaram a usar táticas humilhantes. Dentro dos experimentos de Milgram, houve participantes que pararam muito antes do limite máximo. A estrutura cria pressão, mas não determina o resultado com absoluta inevitabilidade. E entender essa distinção é talvez o insight mais importante que esses estudos oferecem. O legado mais duradouro do experimento de Stanford não está nos dados, está nas perguntas que ele força cada pessoa a fazer sobre si mesma. Em que contextos você já assumiu um papel que justificou comportamentos que normalmente rejeitaria? Em que situações a pressão do grupo, a autoridade percebida ou a estrutura do ambiente já guiaram suas ações de formas que você só reconheceu depois, ao olhar para trás? Essas não são perguntas confortáveis, e é exatamente por isso que são as perguntas certas. Philip Zimbardo passou as décadas seguintes desenvolvendo o que chamou de efeito Lúcifer, a ideia de que qualquer pessoa, sob condições suficientemente específicas, é capaz de comportamentos que normalmente associaria apenas a pessoas más. Mas ele foi além, desenvolveu também o conceito oposto, o heroísmo comum, a capacidade de qualquer pessoa, sobre as mesmas condições, de escolher resistir, de ser aquele guarda que não humilha, de ser aquele participante que para antes do limite. A mesma estrutura que produz monstros também produz heróis. A diferença está em saber que a opção existe. O que o experimento de Stanford nos deixou não é uma desculpa e não é uma condenação. É um espelho. Um espelho que mostra com clareza desconfortável que a linha entre quem consideramos bom e quem consideramos mal é muito menos sólida do que nossa autoestima nos permite acreditar. E que a única defesa real de cruzar essa linha não é a certeza de que nunca cruzaríamos, é a consciência de que, sob as condições certas, qualquer um de nós poderia. Se você chegou até aqui, provavelmente está fazendo a mesma pergunta que Zimbardo, Milgram e Arendt fizeram de formas diferentes ao longo de décadas. O que me tornaria diferente? A resposta honesta é que não há garantia, mas há uma prática. E ela começa exatamente com a disposição de fazer essa pergunta sem desviar o olhar para a resposta. Conhecer os mecanismos que nos tornam vulneráveis à estrutura é a única forma de não ser governado por eles sem perceber.
Esse conhecimento não nos torna imunes, mas nos torna conscientes. E consciência, nesses casos, é tudo.